E aí, beleza? Na África do Norte, no século XVI, o corsário inglês Solomon lidera sua tripulação em uma batalha para derrotar os defensores otomanos que tomaram uma cidade. A batalha é feroz nas ruas e Solomon mostra suas incríveis habilidades de luta, matando inimigos sem piedade. Eventualmente, eles chegam ao castelo e os defensores fecham a porta imediatamente, tentando deixá-los de fora. No entanto, a equipe de Solomon explode a entrada. Enquanto as chamas se espalham pelos corredores, Solomon observa os corpos até encontrar um soldado ainda vivo e o ameaça até que ele confesse a localização da sala do trono. Antes de sair, Solomon atira no homem, matando-o. O grupo entra na sala do trono e encontra um monte de espelhos ao redor. Quando os homens começam a se mover, demônios saem dos espelhos para atacar e sequestrar alguns dos guerreiros, levando-os para dentro dos espelhos. A tripulação fica aterrorizada, mas Solomon ordena que continuem, e quando um homem tenta fugir, Solomon atira nele. Nesse momento, uma porta se abre ao fundo, revelando o trono. Solomon entra, mas a porta se fecha atrás dele, deixando sua tripulação do lado de fora. Ele começa a ouvir um barulho estranho, mas ignora para pegar o tesouro. Perto dali, o corpo do rei começa a congelar e Solomon confirma que a temperatura caiu. Enquanto o frio toma conta da sala, várias sombras começam a sair das estátuas cercando Solomon. De repente, as sombras se reúnem no trono e revelam um demônio conhecido como o ceifador do diabo, que atinge Solomon com seu poder, fazendo-o cair. O ceifador explica que veio buscar a alma de Solomon devido à sua vida cheia de assassinatos e ganância, atingindo-o novamente antes de invocar uma espada flamejante. Então, o ceifador tenta cortar Solomon, que bloqueia a lâmina com suas próprias espadas e anuncia que não está pronto para o inferno. Solomon desvia dos ataques do ceifador e pula pela janela para escapar. Um ano depois, na Inglaterra, Solomon vive em um mosteiro. Ele renunciou à violência e doou sua riqueza para a igreja como parte da purificação de sua alma para encontrar redenção e evitar o inferno. Solomon também cobriu seu quarto com notas assustadoras e fez várias tatuagens que o protegem de ataques de demônios. Uma tarde, um padre explica que desde que Solomon se mudou, ele sentiu uma sombra crescendo sobre eles. E na noite passada teve um sonho profético que disse que Solomon deve deixar o mosteiro. Desolado, Solomon sai sem saber para onde ir. Ele começa a vagar sem rumo e atravessa o campo durante o inverno, vendo várias coisas como médicos da peste queimando pessoas contagiosas e moradores locais enforcados em fila como punição. Um dia, uma carroça carregando a família Crowthorne passa e oferece uma carona, mas Solomon recusa. Mais tarde, Solomon para descansar e ouve sussurros. De repente, ele é capturado por um homem com uma faca. Dois outros homens saem do esconderijo e batem em Solomon algumas vezes antes de verificar sua bolsa, apenas para notar que ele não tem dinheiro. Quando encontram alguns papéis cheios de símbolos, assumem que ele é um feiticeiro e o colocam perto do fogo, dizendo que deveriam queimá-lo como uma bruxa. Solomon resiste, mas não se defende. Então, os ladrões o espancam até ele desmaiar. Então, um flashback revela que Solomon cresceu como filho de um importante senhor. No entanto, como ele era o segundo filho, seu pai queria que ele se tornasse um padre, enquanto seu irmão Marcos assumiria as terras. Solomon se recusou a se tornar um padre e fugiu de casa. Então, seu pai o deserdou. O ceifador aparece de repente no flashback e Solomon acorda, percebendo que está na carroça com os Crowthornes. A família promete que ele está seguro com eles e logo eles param para acampar durante a noite. Solomon deveria estar descansando, mas não quer ser rude e se oferece para ajudar. Primeiro, ele se lava e as crianças ficam olhando para suas tatuagens. Mais tarde, durante o jantar, Solomon conta algumas histórias sobre todas as pessoas que contrataram sua tripulação para lutar por elas. A filha Meredith acha as histórias emocionantes, mas seu irmão mais velho a repreende por apoiar a violência. Então, o pai William menciona que costumava fazer parte do exército da rainha até encontrar sua fé. Matar era difícil para William, mas Solomon admite que para ele era fácil. Naquela noite, Solomon sonha novamente com sua infância. Quando estava saindo das terras de seu pai, ele encontrou Marcos tentando tirar vantagem de uma garota, dando-lhe um tapa para mantê-la quieta. Solomon tentou detê-lo e sacou uma faca, mas Marcos facilmente o dominou e
cortou sua bochecha. Então Marcos levou Solomon até a beira do penhasco, empurrando-o enquanto dizia para ele ir embora. Solomon reagiu e Marcos tropeçou em uma rocha, caindo do penhasco. No presente, Solomon acorda e se junta a William perto do fogo. William mostra-lhe um medalhão com fotos de sua esposa e filha. Depois explica que sua família vai para um novo mundo para recomeçar. Ele convida Solomon para ir junto, mas Solomon explica que sua alma está condenada e que a família não deveria querer tê-lo por perto. Nos dias seguintes, Solomon continua viajando com os Crowthorns e Meredith faz algumas roupas novas para ele. Uma tarde, o irmão mais novo de Meredith, Samuel, pede a Solomon para lhe mostrar alguns movimentos de espada, então Solomon faz um treinamento básico usando paus. Nesse momento, eles encontram uma cidade queimada, então vão investigar. Há corpos com olhos queimados por toda parte e William culpa o diabo. Mas Solomon encontra uma pira e percebe que os moradores falharam em queimar uma bruxa. Meredith nota algum movimento e encontra uma garota ainda viva entre os corpos. A criança é levada ao acampamento e confirma que os moradores tentaram queimar uma bruxa, mas o fogo não a feriu. A bruxa matou todos os locais e queimou os olhos deles por virem vê-la queimar. Os Crowthorns querem rezar pelos mortos e a garota recusa furiosamente. Então Solomon fica desconfiado. Ele pega uma cruz da família e tenta dar para a criança, que se vira para Meredith e diz: "É você que queremos." A garota é, na verdade, a bruxa, que coloca uma marca estranha na mão de Meredith antes de seus olhos mudarem. Ela pula em Solomon para atacá-lo, dizendo que o diabo está esperando por ele. Solomon a empurra e a bruxa mostra sua forma real, falhando em outro ataque antes de se transformar em pássaros para escapar. Em uma cidade próxima, um grupo de cultistas violentos está atacando os moradores e colocando-os em gaiolas para seu mestre, o feiticeiro Malak. Eles são liderados pelo Cavaleiro Mascarado, que recompensa os homens tocando seus rostos e transferindo algum poder. Os olhos dos homens mudam e a mão do cavaleiro deixa marcas de queimaduras na pele deles, mas agora eles são mais poderosos. Enquanto isso, os Crowthorns estão montando o acampamento e Solomon verifica a marca na mão de Meredith, mas não a reconhece. À noite, Samuel acorda Solomon dizendo que ouviu alguns ruídos estranhos. Solomon vai verificar e descobre os cultistas de Malak sequestrando mais pessoas. Com Solomon longe, é fácil para os cultistas cercar o acampamento e sequestrar a família, facilmente dominando William quando ele tenta defendê-los. Eles notam a marca na mão de Meredith e anunciam que ela é a escolhida, o que o Cavaleiro Mascarado aprova. Logo, Solomon chega e Samuel pede a ele para matar todos eles, mas Solomon tenta negociar pela liberdade da família. O Cavaleiro Mascarado usa sua magia para falar através de um de seus homens, pedindo a Solomon que o mate. Solomon recusa porque é um homem de paz e o bandido imediatamente mata Samuel. Devastado, Solomon finalmente decide abandonar seu voto de paz, dizendo que irá de bom grado para o inferno em troca de matar esses monstros. Solomon começa a lutar furiosamente com o assassino, desarmando-o facilmente e esfaqueando-o com sua própria faca. Alguns dos cultistas tentam lutar contra ele também, enquanto outros levam Meredith embora. William tenta ajudá-la, mas é esfaqueado por dois homens, e logo seu filho mais velho também é morto. Ainda mais furioso, Solomon decapita outro cultista e continua lutando, matando qualquer homem que ouse enfrentá-lo. Enquanto ele está distraído, o Cavaleiro Mascarado e a maioria do seu grupo fogem com Meredith em seus cavalos. Então Solomon não é rápido o suficiente para segui-los. Depois, Solomon verifica William, que faz com que ele jure resgatar Meredith. William diz que se Solomon salvar Meredith, sua alma também será salva. Então William morre e sua esposa dá a Solomon o medalhão para sua busca. Antes de partir, Solomon pega algumas armas e um cavalo dos cultistas e percebe o poder sombrio deixando seus corpos. Enquanto cavalga pela floresta, alguns cultistas saem do esconderijo e começam a persegui-lo. Solomon pega duas
pistolas e atira nos dois caras ao mesmo tempo. Então ele alcança um grupo na estrada, rapidamente matando todos os bandidos com golpes precisos de sua espada. Em seguida, Solomon abre a gaiola com as vítimas e mostra-lhes o medalhão, perguntando sobre Meredith. Infelizmente, nenhum deles a viu antes. A alguns quilômetros dali, os cultistas invadem e queimam outra cidade. Meredith está em uma gaiola e diz às outras vítimas para ficarem calmas enquanto o Cavaleiro Mascarado as observa. 3 dias depois, Solomon vê muitas pessoas saindo de outra cidade destruída, tentando encontrar um novo lar. Ele decide cavalgar até as ruínas e descansar em uma igreja abandonada. Quando começa a rezar, é repentinamente surpreendido por um homem, então ele pega sua espada. No entanto, é apenas o padre Michael que nunca deixou sua igreja. Ele explica que viu coisas terríveis e confirma que os cultistas destruíram a área. O mestre deles, Malachi, é um servo do diabo, mas ninguém jamais o viu porque ele se esconde em seu castelo. As vítimas dos cultistas são transformadas em soldados ou escravos, dependendo de sua força. De repente, Solomon ouve um barulho, então Michael abre uma escotilha no chão para revelar um monte de ghouls escondidos no subsolo. Solomon não acredita que Michael não os destruiu. Então o padre explica que eles costumavam ser seus paroquianos. A maldição de Malak os mudou, então Michael não acha certo matá-los por algo que não foi culpa deles. Ele também admite que os alimenta antes de empurrar Solomon para o buraco e fechar a escotilha. Os ghouls imediatamente cercam Solomon e se preparam para comê-lo, mas Solomon pega sua espada e começa a matá-los. Alguns dos ghouls se alimentam de seus colegas mortos, enquanto outros continuam a atacar Solomon, cuja tocha o ajuda a manter os ghouls afastados. Na igreja, Michael tenta ouvir o que está acontecendo, apenas para alguém entrar e atacá-lo. No túnel, um ghoul pula nas costas de Solomon, então ele o empurra contra a parede para atingi-lo. Isso cria um buraco, então Solomon joga o ghoul longe e aumenta o buraco para escapar. Enquanto corre por um túnel estreito, os ghouls tentam segui-lo, então Solomon usa sua tocha para mantê-los afastados e joga entulhos no chão para bloqueá-los. Quando ele está prestes a chegar à saída, um ghoul tenta atacá-lo, mas Solomon o mata em segundos. 2 ghouls aparecem e começam a perseguir Solomon, então ele corre para a saída e quebra a madeira para sair para a superfície. Os ghouls tentam segui-lo, mas a luz os queima, então eles voltam correndo para dentro. No entanto, Solomon é cercado pelos ladrões de antes, que jogam a cabeça de Michael no chão. Os 3 concordaram em trabalhar para Malak e agora têm poderes também. No entanto, eles ainda não sabem como usar esses poderes, e é muito fácil para Solomon lutar contra eles, derrubando-os um por um em poucos minutos. Então ele ameaça jogar um deles para os ghouls enquanto mostra a foto de Meredith, exigindo saber onde ela está. O ladrão diz que a garota está morta e Solomon surta, batendo no cara antes de deixar os ghouls levá-lo. Algum tempo depois, Solomon chega a uma cidade e vai a uma taverna para se embriagar, esperando esquecer seus problemas. Nesse momento, alguns membros de sua antiga tripulação o abordam, querendo que Solomon seja seu capitão novamente. No entanto, Solomon recusa porque ele não tem nada pelo que lutar. Mais tarde, no meio da noite, um grupo de homens surpreende Solomon enquanto ele dorme e o captura. Na manhã seguinte, 2 homens são crucificados por desafiar Malak, enquanto o Cavaleiro Mascarado observa. Logo, Solomon também é trazido e o Cavaleiro ordena que seus homens o crucifiquem. Diferente dos outros, Solomon não grita, pensando que merece isso. Uma vez que Solomon desmaia, o Cavaleiro Mascarado se afasta com seu grupo. Na parte de trás da caravana, eles trazem as gaiolas de escravos, incluindo Meredith viva e bem. Ela vê Solomon na cruz e começa a gritar seu nome, fazendo-o acordar e descobrir que ela está bem. Um Solomon desesperado começa a puxar suas mãos dos pregos e desamarra a corda, caindo no chão. Os cultistas o cercam e se preparam para matar, apenas para a antiga tripulação de Solomon aparecer e lutar contra eles, derrotando-os em segundos. À noite, Solomon acorda em uma cama em um esconderijo,
onde uma curandeira está cuidando de seus ferimentos. Solomon diz a ela para deixá-lo sozinho antes de remover o curativo e notar as cicatrizes deixadas pelos pregos. Depois de confirmar que ainda pode usar as mãos, Solomon começa a arrumar suas coisas para partir, e um membro da tripulação diz que ele deveria esperar até estar totalmente curado. Solomon reage violentamente, então os outros o detêm, explicando que estão dispostos a lutar com Solomon para derrotar Malaki. Durante o jantar, o grupo compartilha mais sobre o passado de Malaki. Ele costumava ser um sacerdote e curandeiro, mas vendeu sua alma ao diabo por poder. O cavaleiro mascarado segue as ordens de Malaki e rumores dizem que ele não tem rosto sob a máscara. Solomon aponta que eles devem matar o cavaleiro primeiro para deixar Malaki vulnerável. E o grupo diz que a base do inimigo é o castelo de Exmouth, o que choca Solomon porque é onde ele cresceu. A tripulação informa que o senhor do castelo morreu, então Solomon fica ainda mais sedento por vingança e ordena que todos se preparem. Algum tempo depois, Solomon e a tripulação se esgueiram pelos terrenos do castelo através de um túnel escondido que Solomon lembrava de sua infância. A bruxa de antes aparece em uma varanda e joga um crânio ao mesmo tempo em que Solomon joga sua espada, matando-a. O crânio se quebra no chão como um alarme e vários cultistas saem para começar uma luta. Enquanto os homens começam a morrer por toda parte, o cavaleiro mascarado também aparece e começa a matar a tripulação um por um. Solomon corre para interromper seu ataque e diz aos seus homens para correrem e se esconderem, pois não podem vencer isso. Enquanto a tripulação foge, Solomon luta contra o cavaleiro, que logo empurra Solomon para trás e usa a chance para se esconder atrás de uma porta, trancando-a para que não possa ser seguido. Depois, Solomon se esgueira pelos corredores, escondendo-se sempre que os cultistas passam. Eventualmente, ele chega à masmorra e quando está prestes a libertar os escravos, um cultista aparece atrás dele. Solomon o mata rapidamente e usa suas chaves para abrir todas as celas. Infelizmente, Meredith não está entre os prisioneiros. Um homem é deixado para trás e quando Solomon verifica, fica chocado ao descobrir que é seu pai. Desesperado, Solomon luta com as correntes, mas seu pai explica que elas não podem ser quebradas porque foram feitas com magia negra. Solomon finalmente se desculpa pela morte de Marcos, mas seu pai revela que Marcos nunca morreu. O menino sobreviveu à queda, mas estava terrivelmente ferido e não acordava. Médicos e padres não sabiam o que fazer, então o pai contratou um feiticeiro. Marcos acordou, mas foi tomado pela escuridão e só obedecia às ordens do feiticeiro. As feridas no rosto de Marcos eram tão ruins que ele começou a usar uma máscara. Acontece que Marcos é o cavaleiro mascarado e o feiticeiro que o trouxe de volta era Malaki, que pegou todo o dinheiro do senhor como pagamento. O pai se sente extremamente culpado por isso, então pega a arma de Solomon e pede um fim. Chorando, Solomon atira em seu pai para libertá-lo de sua dor. Em outro túnel, a tripulação está segurando os cultistas com fogo e bestas, mas não poderão aguentar por muito tempo. Solomon logo chega e, após matar um inimigo, pede à tripulação que compre apenas mais alguns momentos para ele acabar com isso. Em seguida, ele vai para a sala do trono e bate na porta fechada. Naquele momento, vários cultistas aparecem atrás dele, mas antes que possam lutar, as portas se abrem. Solomon entra imediatamente e vê Meredith em uma gaiola que o avisa que isso é uma armadilha. No trono, Malaki insulta Solomon antes de usar magia para desaparecer. Solomon decide libertar Meredith, que novamente diz que isso é uma armadilha e que eles a marcaram para fazê-lo voltar ao castelo. De repente, o cavaleiro mascarado apunhala Solomon no ombro e o joga no chão antes de começar uma luta. Solomon se recusa a lutar contra seu próprio irmão e tenta usar suas palavras para fazê-lo ver a razão, mas Marcos continua atacando, então Solomon tem que se defender. Ambos os irmãos são espadachins habilidosos e não conseguem acertar um golpe sequer no outro enquanto se movem por toda a sala.
Enquanto estão distraídos, Meredith escapa da gaiola e se esconde. Nesse momento, Malak retorna e revela um grande espelho com um demônio bestial dentro. Ficando mais desesperado, Solomon continua lutando contra Marcus e finalmente consegue apunhalá-lo. Quando Marcus o agarra pelo pescoço, Solomon remove a máscara para revelar o rosto horrível, fazendo Marcus soltá-lo. Então Solomon joga uma tocha em Marcus para incendiá-lo, e com apenas alguns movimentos a mais, finalmente o mata. Ao mesmo tempo, Malak pega Meredith como refém e usa seu sangue no espelho, fazendo-o liberar o demônio. Solomon imediatamente começa a correr para desviar dos ataques lentos da besta e volta para Malak, dizendo que ele pode ter sua alma em troca de Meredith. Malak não acredita nele e se prepara para matar Meredith, apenas para Solomon atirar nele na cabeça primeiro. O feiticeiro cai no espelho e absorve de volta o demônio junto com a alma de Solomon, fazendo-o desmaiar. Meredith corre para verificar Solomon, pensando que ele está morto, mas de repente Solomon acorda. Ele lembra das palavras de William e percebe que realmente alcançou a redenção ao salvar Meredith. A tripulação então aparece e explica que todos os cultistas caíram juntos. Então a guerra acabou. A partir de então, Solomon viaja pelos continentes para lutar contra monstros e proteger os inocentes. Terminando assim, Solomon Kane, o Caçador de Demônios, filme de ação e aventura de 2009. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis. Fui.